Os livrinhos verdes, os cristãos e o sábado. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou fazer uma pequena pausa na nossa série sobre o Evangelho Adventista para responder um comentário que foi feito aqui em um dos meus últimos vídeos e que eu quero mostrar para vocês, tudo bem? Então aí está na sua tela. Uma pessoa aí não identificada entrou em contato e disse o seguinte: Ezequiel, aproveita, pega esses livrinhos verdes na sua estante e cita aqui as passagens que demonstram que os cristãos guardavam o sábado nos primeiros séculos do cristianismo, por favor. Ao que eu carinhosamente respondi ali para ele: sola scriptura herege. Ok. Seja como for, pensando um pouco a respeito desse comentário, eu olhei para a minha estante olhou para mim, e eu decidi fazer o que o nosso colega aí pediu para que eu fizesse. E vou levantar aqui e vou pegar um dos livrinhos verdes, tudo bem? Então aqui, ó, ele está falando desses livrinhos aqui, né? Que é a coleção patrística, né? Nesse caso aqui, ó, Patrística contra as heresias, Irineu de Leão. E eu dei uma olhada nos livros assim, e eu falei, cara, qual desses livros fala da guarda do sábado? E eu me lembrei que o Irineu de Leão falava um pouco sobre isso e tal, e fui dar uma folheada. E se você puder, inclusive, dar uma olhada aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse livro, na minha estante aqui, ele é cheio de marcações em inúmeros momentos diferentes. Aí você vai abrindo ele, você vai vendo que eu vou estudando os livros e vou sublinhando as partes que eu julgo assim mais interessantes, tá? Então tem um monte de, enfim, passagem, né, marcada nos livrinhos aí depois que eu estudo eles. Inclusive eu faço isso com os livros de uma forma geral, tá bom? E eu queria trazer para vocês então uma brevíssima discussão de algumas passagens do livro do Irineu de Leão, tá bom? Respondendo aí o nosso amigo que veio aqui fazer comentários no canal Vem Senhor Jesus. Então a gente abre aqui esse livro nas páginas 386 e 387 e nós vamos dar uma olhada nesse subtópico aqui, ó. Nosso Senhor não aboliu a lei, tudo bem? E eu vou ler para vocês aqui vários parágrafos, né, que na verdade são 3 parágrafos completos desse subtópico aqui, escrito pelo Irineu de Leão. Não foi por mim, não foi pela Ellen White, não foi por nenhum adventista, tudo bem? Aí a gente vê aí se a gente concorda ou se a gente discorda com os livrinhos verdes, tudo bem? Aí o Irineu de Leão, ele escreve o seguinte: o Senhor tomava a defesa dos descendentes de Abraão, libertava-os dos laços e os chamava à salvação, como fez e demonstrou com a mulher curada por ele, dizendo àqueles que não tinham a mesma fé de Abraão: hipócritas, cada um de vós não desamarra o boi ou o asno em dia de sábado para levá-lo a beber? E esta mulher, uma filha de Abraão, que Satanás mantinha amarrada há 18 anos, não devia ser livrada do laço no dia de sábado? Está claro, portanto, que Jesus liberta e vivifica os que, como Abraão, creem nele, sem infringir a lei, curando em dia de sábado, porque a lei não proibia sarar os homens em dia de sábado. Ela que os fazia circuncidar neste dia e prescrevia aos sacerdotes cumprirem os ministérios para o povo, como não proibia o cuidado até para com os animais irracionais. Até a piscina de Siloé curou muitas vezes no sábado, motivo pelo qual muitos a frequentavam. A lei mandava abster-se de toda obra servil, isto é, de toda a cupidez que se realiza no comércio e no manejo das terras,
mas convidava a cumprir as obras da alma, isto é, os pensamentos e as palavras para o bem do próximo. Por isso o Senhor repreendia os que injustamente o acusavam de operar curas em dia de sábado. Ele não abolia a lei, mas antes a cumpria, assumindo o ofício de sumo sacerdote, tornando Deus propício aos homens, purificando os leprosos, sarando os doentes e finalmente morrendo ele próprio, para que o homem desterrado saísse da condenação e voltasse sem temor à sua herança. A lei não proibia aos famintos em dia de sábado tomar alimento daquilo que lhes estava à mão, mas proibia ceifar e armazenar nos celeiros. Por isso o Senhor disse aos que acusavam os discípulos que esmagavam as espigas para comer: não lestes o que fez Davi quando teve fome? Como entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição e deu aos que estavam com ele, quando era permitido só para os sacerdotes comê-lo? Com estas palavras da lei, defendia seus discípulos e deixava entender que era permitido aos sacerdotes agir livremente. Ora, Davi era sacerdote aos olhos de Deus, mesmo perseguido por Saul, porque todo rei justo possui um ofício sacerdotal. Todos os discípulos do Senhor são sacerdotes. Eles que aqui não têm campos, nem casa, nem herança, mas servem sempre ao altar e a Deus. Moisés fala deles no Deuteronômio, na bênção de Levi. Quem diz a seu pai e a sua mãe, eu não te vi, e quem não conheceu seus irmãos e renunciou a seus filhos, este observou teus mandamentos e guardou tua aliança. E quem são os que deixaram pai e mãe e renunciaram todos os seus parentes pela palavra de Deus e por sua aliança, a não ser os discípulos do Senhor? Moisés diz ainda deles: eles não terão herança, o Senhor em pessoa será a sua herança. E ainda, para os sacerdotes levitas de toda a tribo de Levi, não haverá parte nem herança em Israel. Os frutos oferecidos ao Senhor serão a sua herança, e eles o comerão. Por isso Paulo diz: eu não procuro o dom, mas procuro o fruto. Portanto, visto que os discípulos do Senhor, que possuíam herança levítica, tinham permissão, quando com fome, de tomar o alimento como trigo, pois o operário é digno do seu alimento. E os sacerdotes no templo infringiam o sábado e não eram culpados. Por que não eram culpados? Porque estando no templo, cumpriam o serviço do Senhor e não do mundo. Eles cumpriam a lei, não a infringiam, como homem que por sua iniciativa trouxe ao acampamento lenha seca e foi lapidado justamente. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo, e se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Então aqui, nesses 3 parágrafos, o Irineu de Leão defende que Jesus guardava o sábado, não infringia o sábado, não abolia o sábado, se defendia dos que o acusavam injustamente de transgredir o sábado por curar no sábado, e que os discípulos também não transgrediam o sábado, porque dentro da visão do Irineu de Leão, os discípulos eram como sacerdotes que podiam comer e fazer aquelas coisas no sábado, sem culpa, à semelhança de Davi, etc, etc, etc. Ok? Então aqui está estabelecido que na mentalidade aqui do Irineu de Leão, o escritor do livrinho verde aqui, ao qual o meu amigo quer pressupor e inferir autoridade, que eu devo ensinar aqui o que esses livrinhos dizem lá, porque os primeiros cristãos, nos primeiros séculos, diziam essas coisas. Então, em geral, o livrinho verde vai discordar, inclusive, de muitos cristãos que acreditam que Jesus ignorava a guarda do sábado, transgredia o sábado, não se importava com o sábado, assim como seus discípulos e blá 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 blá.
Aí o nosso amigo aí poderia dizer assim, sim, Ezequiel, tudo bem, mas eu concordo com tudo isso aqui. Agora, isso aqui não diz que o cristão deve guardar o sábado, isso aqui é só o que Jesus e os discípulos de Jesus faziam, né? Inclusive Jesus e os discípulos acho que não eram um bom exemplo para os cristãos, talvez, na mentalidade do meu interlocutor, né? Então, ok, aqui o Irineu de Leão está falando estas coisas, mas cadê aqui falando para guardar o sábado? Ah, legal. Vamos dar uma olhadinha aqui em uma outra passagem deste mesmo capítulo. Deixa eu abrir aqui, pronto, aqui ó. Página 407, o subtópico Deus quis o bem do homem. E aqui nós temos uma passagem muito curiosa do Irineu de Leão, com a qual eu termino aqui antes das minhas reflexões finais, ok? E aí ele diz assim: a lei era para eles, ao mesmo tempo, norma de vida e profecia das coisas futuras. Eles aqui no caso, os cristãos. Então, a lei de Deus era para os cristãos norma de vida e profecia das coisas futuras. Aí diz assim: Deus, admoestando-os primeiramente com preceitos naturais, que desde o início estão gravados no coração dos homens, isto é, com o decálogo, que todos devem observar para salvar-se, não pediu mais nada deles, como diz Moisés no Deuteronômio. Estas são as palavras que o Senhor disse à Assembleia dos Filhos de Israel sobre a montanha, e não lhes acrescentou nada, escreveu-as em 2 tábuas de pedra e mas deu. E as deu a mim Moisés. Né? Legal, olha que interessante. Aqui, Irineu de Leão fala que todos devem observar o quê? O decálogo a fim de salvar-se, né? Inclusive os cristãos, obviamente. Aí ele vai fazer uma ampla exposição aqui, eu não vou ler todas as considerações do Irineu de Leão, mas aqui ele vai dizer que tem que guardar o decálogo para ser salvo, né? Legal, interessante. Então, vamos dar uma lidinha no decálogo, para a gente não esquecer? Já que o Irineu de Leão, no livrinho verde, falou pra gente que a gente tem que seguir isso aqui pra gente ser salvo, vamos dar uma lidinha aqui no decálogo. Aí o decálogo diz assim, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1 até o verso 17. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que o tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Isto porque fez o Senhor em 6 dias os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá.
Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Bom, se no livrinho verde o Irineu de Leão fala que deve-se guardar o decálogo para ser salvo, então, obviamente, o Irineu de Leão, para ser coerente com o que ele mesmo diz no livrinho verde, ele vai ter que defender a guarda do sábado. Mas vamos trabalhar com a hipótese de que Irineu de Leão seja incoerente e assim não faça. Vamos dizer que o Irineu de Leão diga que os cristãos não devem guardar o sábado, ou devem guardar o domingo, ou não devem guardar dia nenhum, ou algo do tipo, tá? Vamos dizer desta forma. Isto tornaria o livrinho verde um livrinho contraditório, pois quem guarda o domingo não guarda o decálogo. Quem não guarda dia nenhum não guarda o decálogo. E o Irineu de Leão diz que é para guardar o decálogo para ser salvo. Vamos ler de novo lá? Só para reenfatizar aqui, eu vou até tentar mostrar para vocês aí na tela, tá? Olha que bonitinho aqui, ó. Opa, tá lá. O decálogo que todos devem observar para salvar-se. Olha lá que legal o decálogo. Que quem deve observar? Todos, inclusive os cristãos, devem observar para quê? Para se salvar, né? Porque se não observar isso aqui não vai se salvar. Veja bem, quem guarda o domingo não guarda o sábado, quem guarda qualquer dia a não ser o sábado não guarda o sábado. Quem não guarda o sábado, não guarda o sábado, não guarda o decálogo. Então eu já mostrei para você, querido interlocutor, que lá no livrinho verde também é para guardar o sábado. Agora, pega o meu livrinho na sua mão, o livro preto, chama Bíblia, tá? Não sei se você conhece. E mostra para mim onde que é para não guardar o sábado. Onde que é para guardar o domingo, é para guardar dia nenhum, é para guardar qualquer coisa, menos o mandamento que Deus mandou guardar. Mostra pra gente. O que você acha? Não vai conseguir, né? E aí é o ponto, sabe, amigo? Isso aqui não é regra de fé, doutrina e prática para ninguém. Agora, isso aqui é, sabe? Isso aqui é a regra de fé, de doutrina e de prática. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é um pai da igreja, um conteúdo muito interessante. Eu gosto da patrística. Inclusive tenho vários outros livros além deste aqui, ok? Mas o que acontece, amigo? Não vai dar para apelar para isso aqui para negar o que ensina isso aqui. Entendeu? Até porque mais cedo ou mais tarde também a gente vai ver, né? Que para isso aqui tem que guardar o decálogo para ser salvo, e o decálogo fala em guardar-se o sábado e não o domingo. E não tem muito como escapar, amigão. Tá claro para você? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal Vem Senhor Jesus, volte sempre e se lembre, aqui você não é professor, você é aluno. Um abraço.